Desafio 72 dias. A Bíblia toda com Deus Pai, lendo a palavra toda, vez após vez, até Jesus voltar. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Olá para você, que a paz do Senhor seja na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui no 14º dia. Estou olhando aqui na minha planilha, no meu PDF, para ver o dia que nós estamos lendo a palavra de Deus, 13º dia dos 72, e nós vamos continuar, prosseguir, não desistir, não desanimar, não esmurecer e jamais voltar atrás do que Deus nos entregou em nossas mãos para cumprirmos, para realizarmos o que Ele nos designou a fazermos aqui nessa terra. Eu e você temos um chamado e não podemos parar, não podemos olhar para trás, pois há muito para fazer para Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. A honra é toda de Deus, mas Ele também divide a honra dele conosco. Ele também compartilha a honra dele conosco. A glória dele, Ele não divide com ninguém. A glória é somente de Deus, mas a honra, Ele privilegiar, Ele abençoar as nossas vidas, as bênçãos dele, a honra dele são também para as nossas vidas, tá bem? Vamos orar ao Senhor. Você pode estar perguntando, cadê a bandeira? Que já está acostumado. Hoje é a bandeira de Distrito Federal. A bandeira do Distrito Federal, a nossa capital do Brasil, Distrito Federal, que tem a cidade de Brasília ali. Eu já fui a Brasília, para a glória de Deus, ali participar do Encontro Insano. Também já fiz escalas, viajando de avião, você faz conexões, escalas, viajando de avião. Eu já passei por Brasília, algumas cidades administrativas, cidades satélite. Lá, quem conhece Brasília sabe. Hoje estamos aqui com a bandeira do Distrito Federal. Vamos orar ao Senhor? Deus Pai, Deus bom, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por termos acesso ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, por termos, ó Pai, o privilégio aqui no Brasil de ler a Tua Palavra sem corrermos o risco, meu Pai, de sermos, ó Pai, mortos por uma bala ou de sermos, ó Pai, presos, ó Pai, após lermos a Tua Palavra, porque aqui, Senhor, graças a Deus, é um país livre. Não há questões, ó Pai, de perseguições religiosas como há em tantos outros países que a perseguição é rigorosa, que se a pessoa for pega com uma Bíblia, Senhor, se as pessoas forem pegas com a Tua Palavra, meu Pai, sabe lá Deus o que acontece com a vida delas, elas são, meu Pai, torturadas, elas são, meu Pai, maltratadas, mas aqui nós temos, ó Pai, a graça, a bondade, o privilégio de termos a liberdade de podermos cultuar ao Senhor, de podermos ler a Tua Palavra, meu Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. E que nós venhamos prosseguir, ó Pai, em conhecer o Senhor. Eu sempre digo aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a Sua Palavra. Conhecer a Jesus através da Palavra de Deus. Muito obrigado por isso e muito mais, Senhor. Peço a Ti que o Senhor abençoe hoje o estado do Distrito Federal, a capital do Brasil, Distrito Federal, Brasília, todos os lugares, todos os brasilienses, meu Deus, abençoa, Senhor, este lugar. Faça uma transformação radical, porque sabemos que ali está muitas coisas que são regidas por todo o Brasil, as leis, o legislativo, o judiciário, o executivo, o supremo. Muitas coisas estão ali em Brasília, no Distrito Federal. E graças a Deus que o Senhor é o Deus dessa nação e sempre serás do universo todo das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Hoje vamos concluir Josué e já começar Juízes. Vamos lá? Josué capítulo de número 12 em diante, versão NTLH. Os reis vencidos por Moisés.
O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Armon, subindo o vale do Jordão até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale de Arnon, e na metade do vale e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade, do lado leste do Vale do Jordão. O reino de Sião começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refanins. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino deles fazia parte do monte Hermon, Selca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Jesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Hesbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben e de Gade e de Manassés do leste. Os reis vencidos por Josué. Verso 7 em diante. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gate, no vale do Líbano, até o monte Halaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície do Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nesta terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Derbi, Geder, Hormã, Arade, Libná, Adulã, Maquedá, Betel, Tapuá, Efer, Afecá, Lasaron, Madom, Razor, Sirion, Mereon, Aksaf, Taanaque, Megido, Guedes, Joqueneão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galiléia, e Tizar, ao todo 31 reis. As terras ainda não conquistadas. Josué, capítulo de número 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra, que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viam nas cidades de Gaza, Asdote, Asqueleon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Mereá, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção do leste todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a subida de Ramate. Finalmente faltam todos os sidônios,
que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote Manaim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando, dividida desde já a terra, para que um povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos, e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As terras das tribos a leste do Jordão. Verso 8 em diante. As tribos de Rubem e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhe tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Jesuritas e os Maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon, e toda a região de Bazã até Selca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Jesuritas e os Maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como... Vamos virar a página. Como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Rubem. Verso 15 em diante. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Rubem, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Hesbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jazá, Quedemote, Mefaade, Kiriataim, Sibma e Zerete Saar, no monte do vale. Também Bet-peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gizimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom, os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses haviam nessa terra e reinava dominados por Seom, entre os que foram mortos pelo povo de Israel. Estava Balaão, o adivinho, filho de Beor, a oeste a divisa da tribo de Rubem. Era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Rubem, para serem propriedades deles. As terras da tribo de Gade. Verso 24 em diante. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer,
todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas, até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Hesbom até Ramá Mispá, e Betonim, e de Maanaim, até a divisa de Lodebar. No vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nimrá, Sucote e Nafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Hesbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia no norte. Estas foram as cidades e povoados, as famílias da tribo de Gade, para serem propriedades delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Verso 29 em diante. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias das metades da tribo de Manassés, para ser propriedades delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era propriedade deles. Josué 14. A divisão da terra de Canaã. Verso 1 em diante. São estas terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e o chefe das famílias das tribos de Israel, fizeram a divisão como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Calebe. Verso 6 em diante. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje.
Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquela região, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom, para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Josué, capítulo de número 15. As terras das tribos de Judá. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades-Barneia, passava por Hezron e ia até Adar e rodeava Carca. Verso 4. Continuava até Rasmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, verso 6 em diante. Em seguida, seguia. Verso 6, perdão, gente. Vamos lá, eu tô vendo aqui a Bíblia aqui. Seguia até Bet-Oglá e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até Pedra de Boã. Boã era filho de Rubem. Depois, começando no vale da desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Rinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale Rinom, no lado oeste, no fim do vale dos Gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baalaá pelo oeste até o monte Seir. Então passava pelo lado norte do monte Jearim, ou Quelsalom, descia até Bet-Semes e ia além de Tiná. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siquereon, passava o monte Baalá, saindo de Jamínia, e terminando no mar Mediterrâneo.
A oeste, a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Caleb conquista Hebrom e Debir. Subtítulo: Juízes, capítulo de número 1, verso 11 ao 15. Nós chegaremos lá. Verso 13 em diante. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Caleb disse: Eu darei minha família a Quizá em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha Aquizá em casamento. Quando Aquizá foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Aquizá foi para o lugar onde Caleb estava e, quando ela desceu o jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As cidades da tribo de Judá. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como propriedade são citadas em seguida, verso 21 em diante. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Hazor Hadata, Keriote Hezron ou Hazor, Amã, Semá, Molada, Hazar-Cada, Resmon, Bet-Palete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalaá, In, Ezem, Eutolate, Queziel, Hormã, Ziklag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. Gente, só um adendo aqui. Quanto nome diferente das nossas cidades de hoje, né? A gente vê aqui no nosso Brasil, né? Algumas cidades que têm alguns nomes diferenciados, que não são muito peculiares por aí, falados por aí, mas olha, os da cidade aqui da Palavra de Deus supera as nossas, hein? Verso 33. As cidades nas planícies foram Estaol, Zorá, Asnate, Zanoa, Eganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Hadazá, Migdal-Gade, Dileã, Mispá,
Jocteel, Laquis, Boscade, Eglon, Cabon, Laamas, Quitirs, Gederote, Bet-Dagon, Naamã e Maquedá. Ao todo, 16 cidades mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libná, Eter, Azá, Iftá, Asnad, Nezib, Keilá, Aquzib e Maressa. Ao todo, 9 cidades mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com os seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdote e Gaza, com seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná ou Debir, Nadab, Estemoá, Anim, Gozém, Rolon e Giló, ao todo 11 cidades mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arade, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afecá, Rutá, Kiriade Arbá ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zifé, Judá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timná, ao todo 10 cidades mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Halu, Betelzur, Gedor, Maarad, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat Baal ou Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, a cidade do Sal e a fonte de Gedi, ao todo 6 cidades mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Até hoje moram ali com o povo de Judá. Gente, o nome dessas regiões aqui, dessas cidades. Vamos lá. Josué, capítulo de número 16. Mais terras vindo aí, ó. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto de Jericó. Elas continuavam pela região montanhosa e até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarode, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon, debaixo. Então ia até Geser e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam estas terras como sua propriedade. As terras das tribos de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de
Atarote, Adar, até Bet-horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte, a leste a divisa voltava até a cidade de Taanatsiló e passava além dela a leste indo até Janoa. Daí descia às cidades de Atarote e Naarate, chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapuá ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim, para serem propriedades delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias, e estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Geser não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos eframitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué, capítulo de número 17. As terras da tribo de Manassés, do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era filho mais velho de Manassés, e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semidá. Estes foram... Cadê? Perdão, gente, perdi aqui. Asriel. Estes foram filhos de Manassés, que era filho de José. Verso 3. Zelofeade era filho de Refer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Maclá, Noá, Roglá e Milca e Tirzá. Elas foram falar com os sacerdotes Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Asser até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Entapuá. A terra de Tapuá pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuá, na divisa, era dos descendentes de Efraim. E de Entapuá, a divisa descia até o ribeirão de Caná. A cidade do sul do ribeirão era da tribo de Efraim. Embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés, a divisa da terra de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo até as terras do mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés ia até as de Asser no norte e até a de Issacar no leste.
As terras das tribos de Issacar e de Asser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibileão e as cidades de Dor, no litoral. Em Dor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refanins na floresta e limpem o terreno. E eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué capítulo 18. A divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reunia na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda essa terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas. No norte, tragam a descrição da dividida entre 7 partes. Vamos, verso 6 de novo. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, o nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão como os outros nenhuma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Rubem e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela, e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim, os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes,
e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí, subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada Betel. Daí descia para Atarote, Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon, de baixo. Dali a divisa ia numa outra direção, e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baal, ou Kiriat Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat Jearim, e dali ia para o oeste, as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Rinom, na ponta do norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Rinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí Geliote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Rubem. Passava ao norte da subida de fronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Roglã, e terminava na ponta do sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Roglã, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar, Amonai, Ofine e Gabá. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefirá, Mozá e Requém, Imperel, Tarlá, Zelá, Elef, Jebus ou Jerusalém. Gibeá e Kiriat Jearim, ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Josué, capítulo de número 19. As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Sebá, Moalada, Hazar, Sual, Balá, Ezem, Eutolate, Betuel, Hormã, Ziclag, Bet-Marcapote, Hazar, Suzá, Bet-Leabaim,
verso 6, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 14 cidades com seus povoados pertenciam ainda à tribo de Simeão. Todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalaat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A partir da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá as terras dadas a Judá. Eram grandes demais para essa tribo, de modo que Simeão recebeu parte delas. As terras das tribos de Zebulon, verso 10 em diante. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Sarit. A sua divisa subia na direção oeste até Marlaá, passava por Dabasete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueneão. Do outro lado de Sarit, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor. Passava por Daberat e, subindo, chegava até Jafia e continuava na direção leste até Gat-Hefer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Hanatom, terminando no vale Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalaal, Sirion, Idalá e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras das tribos de Issacar, verso 17 em diante. A quarta distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaarim, Seom, Naacarate, Rabite e Quizião, Ebes, Remete, em Gamim, em Radá e Bet-Pazes. A divisa passava por Tabor, Samazimá e Bet-Semes, terminando no rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mas os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. As terras das tribos de Asser, verso 24 em diante. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Eucade, Rali, Betem, Aczaf, Alameleque, Amaate e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo de Sior, Libnate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon. Passava por Zebulon e pelo vale de Iftael, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reobote, Ramon e Caná, chegando até o grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro.
a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Rosá e terminava no mar Mediterrâneo, das terras de Asser. Também faziam parte de Maalabe, Aquisibe, Umá, Afecá e Reobote. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naftali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Relefe, desde o carvalho de Zaanaim e ia de Adamim, Nequebe e Jabneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote, Tabor. Daí seguia até Hucoque, chegando até Zebulon, ao sul até Asser, a oeste e até Judá a leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Ramate, Recate e Quinerete, Damá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, em Razor, Irom, Migdaleel, Horém, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timná, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gate-Rimon, Mejarcom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os seus descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e atacaram, tomaram as cidades e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué, verso 49 em diante. Os israelitas acabaram de fazer a divisa da terra. Deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade, como o Senhor tinha ordenado. Deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisa da terra. Para fazerem essa divisa, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada, em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo de número 20. As cidades para fugitivos. Subtítulo: Números, capítulo 35, versos 6 ao 28, e Deuteronômio, capítulo 4, verso 41 ao 43, e Deuteronômio, capítulo 19, verso 1 ao 13. Verso 1 em diante de Josué 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel:
escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo. Dali até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para sua cidade, a cidade onde fugiu. Como cidade para os fugitivos, escolheram Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá, a leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Rubem, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos, escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essas pessoas não podiam ser mortas pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Josué, capítulo de número 21. Josué, capítulo 21. A cidade dos levitas. Subtítulo 1 Crônicas, capítulo 6, versos 54 ao 81. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar, e também pastos ao redor delas, para o nosso gado. E os israelitas obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os Gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Aser, Naftali e da metade da tribo de Manassés que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas estas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas
foram as primeiras a serem sorteadas. Deram essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libná, Jatir, Estemoá, Rolon, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes, com os seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Jebá, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos, na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Geser, Quisbazaim e Bet-Horon, os seus pastos. Ao todo, 4 cidades da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Taanak e Gat-Rimon, com seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com os seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Beestera, com os seus pastos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades: Quisião, Daberate, Jarmute e Enganim, com os seus pastos. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades: Misal, Abdon, Helcade e Reob, com os seus pastos. Da tribo de Naftali, receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com os seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Ramote-Dor e Cartã, com os seus pastos. Ao todo, 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com os seus pastos, e outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Jocneão, Cartá, Dimná e Naalaal, com os seus pastos. Da tribo de Rubem, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaade, com os seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade, com os seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Manaim, Resbom e Jazer, com seus pastos, ao todo 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram
dadas aos levitas, ao todo 48 cidades com os seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhe deu paz com povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao seu povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Glória a Deus. Hidrate-se. Josué, capítulo de número 22. A volta das tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste. Então Josué reuniu todo o povo das tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e têm obedecido todas as minhas ordens. Também, durante todo esse tempo até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora, o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele. Obedeçam aos seus mandamentos. Fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aí Josué os abençoou e se despediu deles. E eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras a leste do rio Jordão, em Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade, Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa, muitos ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartaram com os seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Rubem e de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O altar na beira do Jordão. Verso 10 em diante. Quando chegaram em Gileote, do lado oeste do rio Jordão, as duas tribos e meias construíram ali um altar grande que podia ser visto de longe. Os israelitas das tribos ouviram falar disso e comentavam: Escutem, o povo das tribos de Rubem e de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Geliote, do nosso lado do rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Rubem, de Gade e de Manassés, do leste, junto com Finéias. Foram 10 líderes, um de cada tribo de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Rubem, de Gade e de Manassés do leste. Eles disseram:
todo o povo de Deus reunido mandou dizer isto: por que vocês fizeram essa traição contra Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que esta terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado, porém não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do nosso Senhor, nosso Deus. Lembre que Acã, filho de Zerá, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, o povo das tribos de Rubem e de Gade e de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel: Deus é poderoso, ele é o Senhor. Deus é o poderoso, ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo, vocês também, se nós nos revoltarmos e não formos fiéis ao Senhor, não nos deixe continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construirmos este altar para desobedecer a ele. Verso 24. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Rubem e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim, os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isto foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele foi construído a fim de apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifício de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-los. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas.